Voltamos. Voltando. Voltamos. Não, aí eu vou, na verdade, acelerar isso aí. Eu tava falando demais. Eu quero ouvir mais a galera também. Mas aí o que foi, cara? Eu conheci esses dois designers nesse evento. E eu acho que, na verdade, quem trabalha na área ambiental ouve isso muitas vezes, né? Então, eles falaram pra mim assim, cara, vamos fazer um trabalho pra salvar o mundo. Quando eles souberam que eu era oceanógrafo, né? E a gente fala assim, cara, vamos, aquela animação louca que se fica, né? Vamos fazer, vamos fazer. Só isso, pra Mas, salvar o mundo. normalmente, cara, morre na curva, né? Assim, tipo, 10 minutos depois, a gente tá falando de outra coisa e ninguém desenvolve isso. Mas, 2 meses depois, acho que foi isso, mais ou menos 2 meses depois, eu recebi uma ligação deles, dizendo assim, cara, e aquele projeto para salvar o mundo lá, vamos fazer? Aí eu falei, cara, vamos, óbvio. Assim, aí eles disseram, existe uma maneira utópica de se limpar as águas? Eu falei, cara, existe, na verdade. Já existe há muito tempo. E ele perguntou, mas por que ninguém usa então? Já que existe uma maneira utópica, por que o método não é utilizado? Eu falei assim, cara, ele não é utilizado porque ele é feio. Ele é bem feio. Então, aí, o que significa, né, essa piada toda? Eu falei da biorremediação. Então, dentro da oceanografia, a gente consegue ver o que é a biorremediação. Então, você trabalhar com a natureza para remediar impactos que a gente causa. Então, é um processo mais limpo, mais clean, ambientalmente amigável e extremamente eficiente. Cientificamente, pá, é genial. Então, o que eu falei, assim, existe e isso não tem nada a ver com o meu mestrado, cara, não tem nada a ver com o doutorado, tem a ver com a oceanografia, com a percepção do que é a oceanografia. E aí eu tive disciplinas dentro da oceanografia, do mestrado e do doutorado, que remetiam a esses efeitos ambientais, de poluição orgânica, crônica, e quais são os métodos que a gente pode utilizar, baratos, para se sanar essa realidade. Então, um deles é a biorremediação por algas, onde, não sei se vocês devem conhecer, mas existe aquelas telas quadradas, assim, toda malhada, porosa, de você pôr em aquário, que aí cresce alga dentro, você tira aquela tela, raspa, põe de novo, e aquilo fica purificando e oxigenando o ambiente. Então, aquela tela, eles chamam de AlgoTurf Scrubbing. É uma tela onde é tido cientificamente como o metro quadrado que mais cresce biomassa no mundo. Então, cara, é super interessante. É uma biomimética de como os corais fazem fotossíntese. Então, os cientistas entenderam como o coral faz fotossíntese, trouxeram isso para um produto, e aí chama-se de biomimética, esse exercício, que é um empreendedorismo diferenciado. E aí, o que o cientista faz? Vamos limpar um lago usando essa técnica. Então, você vai deixar a tela flutuando, a tela vai limpar e pronto. Vai ficar em simbiose com bactéria, fazendo fotossíntese, vai limpando e purificando o ambiente hídrico. Você pensa, pô, legal. Mas aí eles perguntaram, mas como que as técnicas são feitas hoje? Cara, elas são feitas com aqueles espaguetes de piscina, aquelas boias, assim, cara, de contenção, amarradas e essa tela está no meio, boiando, assim. Cara, você imagina você ver isso no Lago do Ibirapuera, ou alguém, cara, que é um lago assim chique, ou você vê isso no Central Park, não vai ver. Você não vai ver um negócio flutuando assim, feião, cheio de água crescendo. Não vai. Por isso que não está lá. Por isso que investe-se muito dinheiro para se limpar os ambientes hídricos. Por exemplo, o Lago do Ibirapuera acho que 6 ou 10 milhões de reais para se limpar e dura em torno de 3 a 4 anos. Então você imagina o custo que se tem para fazer isso. Ao invés de você criar um método que faça uma análise e uma purificação contínua usando a natureza. Então, usando processos inteligentes para se purificar sistemas. Foi nesse jogo que a gente desenvolveu o projeto Caravela. Então, o projeto Caravela, ele é um purificador de ecossistemas hídricos, seja mar, rio, lago, onde cresce alga num AlgoTurf Scrubbing, nessa tela. Só que eu juntei diferentes métodos. Então, porque no desenvolvimento do trabalho, a gente falou assim, cara, não vamos pensar em limite de recurso, em limite financeiro. Nunca existiu essa liberdade antes para mim, quando a gente conversou sobre isso. Existiu assim, sempre foi, eu tenho que fazer uma análise ambiental da amostra da Antártica. Quanto custa para analisar a amostra?
quanto custa para ir para a Antártica coletar, quanto custa o envio, quanto custa o seguro, quanto, sabe? Coisas assim. Não vamos pensar livre de recursos, sem pensar em dinheiro, sem nos limitar ao que a gente está de verdade querendo construir. Então, foi a primeira vez que eu senti liberdade de criar sem nenhuma restrição. E isso é empreender. Você está inovando simplesmente, trazendo uma ideia para dentro de um mercado, trazendo novidades para dentro desse mercado. Então, eu pensava assim, cara, a gente não pode fazer uma tela que boia e não sei o quê. Simplesmente assim, já estão fazendo. Então, e eles falaram, nós somos designers. Todos os produtos de design que existem no planeta foram feitos por designer. Todos os produtos de design, todos os produtos que existem. Todos os produtos foram feitos com algum design. Alguém projetou e disse, esse modelo tá legal, esse formato eu quero, esse formato é legal por conta disso. Tudo é pensado. Então, eles disseram, a gente tem como comunicar com a sociedade de uma forma que o cientista não consegue. Se há 20 anos existe essa técnica e ninguém conseguiu tirá-la do papel, produzir em larga escala, para realmente transformar a sociedade, tem alguma coisa que está falhando dentro da ciência, que ela não conseguiu. Então, a ideia foi unir diferentes áreas para poder comunicar. Nisso a gente desenvolveu, então, o projeto Caravela. O projeto Caravela, ele contempla com 12 objetivos sustentáveis da ONU dos 17, num único projeto. Cresce alga nele e eu juntei várias técnicas. Então, tem luzes de LED com comprimentos de onda específicos para a radiação fotossinteticamente ativa funcionar e permitir que a fotossíntese da alga funcione, ocorra de maneira bem com alta qualidade, vamos assim dizer, se oferece qualidade de luz para ela, porque qual que era a questão? A gente vai ter um ambiente, um flutuador, que é uma embarcação que está ancorada no lago, ou no estuário, ou no rio, ou no mar, e aí bate o vento nela, porque para a alga crescer tem que ter algumas condições. Uma delas é turbulência para ter troca gasosa. Então, bate vento nessa caravela, de qualquer ângulo a caravela rotaciona no mesmo eixo. E aí isso faz com que exista turbulência. Ao mesmo tempo, existem quilhas embaixo da caravela, que quando ela está rotacionando, a caravela se mexe, criando mais turbulência. Só que a forma das velas faz com que às vezes ela faça uma gota d'água, e às vezes ela faz uma espécie de uma... Eu não sei fazer, não. Mas é um barco, como se fosse um barquinho caricato, um barco à vela. E às vezes ele rotaciona, ele vira uma gota d'água. Então ele tem toda uma poesia durante a rotação dele, que é todo mérito dos designers. Então, ao mesmo tempo, a caravela tem equipamentos oceanográficos que analisam a qualidade ambiental do sistema. E disponibiliza isso para uma plataforma. Então, por exemplo, você vai baixar um aplicativo, vai caminhar na beira do mar, onde tem uma caravela ali, a caravela vai sincronizar os dados para o teu celular e você vai saber a qualidade ambiental da água onde ela está. Putz, que legal, a temperatura está 23 graus da água agora. Está com tanto de oxigênio. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas eu posso... pai, eu posso mergulhar aqui nessa água? Assim, espera só um pouquinho, deixa eu olhar aqui que a caravela vai me dizer na hora. É assim. Então, possibilita várias atividades distintas, é muito interessante. E isso dá uma live própria. Falar sobre o projeto Caravela é um negócio muito legal. Uhum. Então, isso foi em 2018. Em março de 2018, fevereiro, março, a gente começou. Em abril de 2018, o projeto Caravela estava pronto. No meio do ano, uma coisa assim, o projeto foi apresentado, foi levado para uma reunião do BRICS, do Grupo Econômico do BRICS, na África do Sul, e foi tido como um dos 3 melhores projetos para se limpar as águas no mundo. Bem legal, cara, super bacana, as coisas ficaram deu muita motivação para o desenvolvimento do projeto e para novas ideias. E em dezembro de 2018, o projeto foi indicado pelo Centro Brasil Design para uma premiação na Europa, para uma conferência sobre ecodesign no mundo. E aí, dentre 2.000 projetos que foram indicados, de mais de 20 países, o projeto Caravela foi o único da América Latina que ganhou. Então, a gente teve um mérito enorme, ganhando assim, o maior prêmio de ecodesign que tem por aí, em 7 meses depois que o projeto saiu, que o projeto foi publicado. Então, assim, super show,
Nossa, foi incrível, foi muito legal. Mérito enorme do grupo, assim, desse pensamento do grupo de não ver limites e querer buscar cada vez mais. Então, essa foi a primeira pincelada em empreendedorismo para mim. E eu estava no doutorado, tinha perdido o doutorado da França, estava meio cabisbaixo lá, meio doentão, e aí isso estava rolando. O projeto Caravela estava rolando. Cara, ao mesmo tempo que isso aconteceu, como a gente fez o projeto e ficou um projeto muito maravilhoso, os dois designers foram convidados para montar um curso de design lá em Curitiba. Curso de design de produto, chama especialização em design, soluções de impacto para o futuro. A ideia era criar soluções, projetos que solucionem e tragam a sustentabilidade para a nossa sociedade. Então, eram 9 alunos, e que foi uma escola pequena, uma turma pequena, nessa primeira experiência, 9 alunos, e durante um ano foram professores de multidisciplinas. Tinha antropólogo, tinha psicólogo, tinha oceanógrafo, tinha designer, arquiteto, engenheiro para dar design. Então, assim, porque que o antropólogo vai falar de design? Cara, tem toda uma história de envolvimento. A nossa cultura é expressa pelo que esse profissional nos fala. Sim, e sim. aí o tipo do produto que a gente vai desenvolver é devido a essa forçante cultural e humana na história. Então, tem muitos vínculos. E aí, o que eu ia falar da oceanografia para o design, para um designer, para um curso de especialização em design. Esse era o jogo, assim, meio assustador no início. Eu falei, cara, eu consigo dar uma cara bem ambiental, porque aí eu dei sustentabilidade. O meu curso, a minha cadeira lá foi de sustentabilidade, onde todos os projetos de design precisavam obrigatoriamente contemplar objetivos sustentáveis da ONU. Se não contemplasse, não passava na minha disciplina. Essa era a ideia. Então, assim, o meu objetivo era, eu quero fazer um projeto sustentável. Mas o que é isto? O que é sustentabilidade de verdade? Aonde isso está indo? E quem dita se é ou não é sustentável? Então, existem diretrizes, mas em que escala a gente está falando? De tempo? Em que escala... realmente, em que escala espacial a gente está dialogando? E de tempo? Um canudo de alumínio é sustentável? Em que escala? Pô, se o alumínio tem que ser minerado na Amazônia, refinado na Escandinávia, para depois chegar em você, não é sustentável. Então, vamos pensar de verdade o que é isto, o que é sustentabilidade. Então, o meu exercício como professor dentro desse curso de especialização foi esse. Foi dar o viés ambiental e a cara. Saiu um produto sustentável, a fibra de banana. Pô, mas aqui no Brasil, nessa região onde a gente estava, no momento, não tem produção de banana. Então, isso tem que vir de um outro lugar. Talvez a produção de batata, algo com a fibra de batata, que gaste menos CO2 para chegar a matéria-prima para você, seja mais ambientalmente amigável. Então, vamos trabalhar nesse escopo. Então, foi nesse exercício de dialogar. E foi um negócio muito maneiro, que eu até quero deixar aqui, porque o pessoal vai ouvir, acho que é legal para fazer esse raciocínio. Sim. Uma das coisas que eu falei lá na aula era assim, vamos pensar em qualquer produto e vamos pensar nos impactos relacionados à produção e ao produto em si. Cara, ninguém queria escolher o produto na aula lá. E aí uma menina escolheu a manteiga de cacau. Estávamos em Curitiba. E aí eu falei, manteiga de cacau, vamos pensar nos impactos, não da embalagem de plástico, só na manteiga de cacau. Aí era assim, da onde vem a manteiga de cacau? Do cacau. Da onde vem o cacau no Brasil? Vem do Nordeste do Brasil. Ou do Norte. Mas aí eu perguntei, esse cacau, essa marca de produto que você está usando, é brasileira? Não. Que marca que é? É americana. Então não é cacau brasileiro que usa. Então olha como é que vai. É cacau da onde que os Estados Unidos está exportando para o Brasil um produto? Ou seja, que a menina está comprando um produto estrangeiro, sendo que tem produção local. Aí assim, não, o cacau dessa marca, ele vem do Congo. E aí o cacau do Congo não é enviado diretamente para os Estados Unidos. O cacau do Congo, ele é enviado para a Europa para fazer chocolate, e o resíduo da produção do chocolate, o excesso da manteiga, vai ser enviado para os Estados Unidos para se fazer a manteiga de cacau e vai ser enviado para Curitiba para a menina consumir. Aí eu falei assim, olha a lógica.
Mas, aí eu perguntei, como que o cacau vai chegar na Europa? Cara, é um exercício. Aí ele falou assim, é ser enviado de avião. O avião faz essa rota. É um avião alemão. O avião alemão que faz essa rota. O avião alemão é produzido aonde? Grande parte das peças do avião alemão são produzidos, os minerais, terras raras, vêm da Amazônia. Então, olha o rolê para a menina receber a manteiga de cacau. Teve que ser explorado uma parte da Amazônia. Teve que ser enviado o material para a Alemanha para construir o avião. Para combustível, a gente não está falando desse avião, que foi para o Congo, que levou o cacau para a Europa. O bagaço e isso dos Estados Unidos foi para o Brasil para ela usar. Olha a diferença se você usa um cacau brasileiro, que não passa por isso. Essa é a diferença. Então, esse exercício eu causei e eu provocava nos alunos. Foram 9 alunos, como eu falei, 2 projetos ganharam premiação internacional. Bem legal. Os alunos fizeram projetos excepcionais. Mas o que foi o grande tchan desse curso? Como eu estava dando sustentabilidade e o projeto Caravela ganhou esse impacto todo, a ONU Meio Ambiente do Brasil ficou sabendo do projeto e a gente conversou. Então, existiu um projeto que eu estava fazendo com a ONU Meio Ambiente, com a Agência África de Publicidade de São Paulo e com esses designers, relacionado à poluição plástica no Brasil. Mas, por conta de diversas questões, o projeto ainda não se desenvolveu. Mas eu acabei tendo vínculo com a empresa, com esse escritório de publicidade chamado África, que é tido como o maior escritório hoje no Brasil. E aí a gente bateu muito papo, tinham vários projetos interessantes, tarará, e isso eu ainda estava para terminar o doutorado. E aí um dia eu recebi uma ligação da Agência África, dizendo que eles tinham um projeto que eles precisavam conversar com um oceanógrafo. E como já me conheciam dos projetos anteriores, tanto do projeto Caravela quanto esse projeto que a gente estava desenvolvendo com a ONU, a gente quis chamar você. Então, a ideia era eles queriam produzir uma música da poluição plástica dos oceanos. Então, eles queriam chegar numa praia e fazer uma música da poluição plástica. Como se existisse uma música da praia limpa e uma música da praia poluída. A praia poluída tem que ter uma música diferente. É isso que eles queriam. E o negócio era assim, cara, mas tem como cientificamente falando isso acontecer? O excesso de plástico, a presença do excesso de plástico na praia, faz com que a música do meio ambiente soe diferente? Plástico em si, não. Mas a densidade da água vai fazer com que a velocidade do som altere, de transmissão do som se altere. Então, se você tem um ambiente limpo, não poluído, e se tem um ambiente poluído, a densidade da água vai ser outra, e aí você vai ter um outro som. Só que não era o enfoque era plástico. Então, assim, aí eu fiz todo um levantamento para eles, mas assim, o que aconteceu? Teve essa ligação e acabou a ligação. Um mês depois, e não aconteceu nada. Não tive convite de participação, foi um negócio que eu fiquei confuso. Mas, por mais experiência, na verdade, nesse caminhar, né, de empreender e de coisas fora da academia. Mas um mês depois eles disseram, cara, teve um cliente que comprou o projeto e a gente vai desenvolver o projeto e a gente quer que você participe do projeto. E tarará. Cara, nasceu o projeto Listen to the Ocean, da Corona. Não sei se vocês chegaram a ver. O Donovan Frankenreiter compôs a música de poluição da praia da Barra da Tijuca. Depois dá para enviar o link, mas se vocês chegarem no YouTube, Listen to the Ocean Corona, Donovan, vai aparecer a música produzida. Então, o que eles fizeram? A Corona comprou, e aí eles têm uma produção sobre a poluição plástica das diferentes praias ao redor do mundo. Essa é a ideia, o horizonte do projeto. Então, fizeram esse piloto na Barra da Tijuca. Exatamente, a minha companheira está me relembrando aqui, que foi o Donovan Frankenreiter e a cantora brasileira Cel, que compuseram a música juntos. Super legal, ficou muito bacana, e eu fui como o oceanógrafo do projeto Listen to the Ocean. Então, bem interessante, foi um outro movimento que me fez compreender aonde a gente, na nossa área, consegue empreender. Como que a gente consegue produzir
e comunicar com a sociedade de formas diferentes do que a ciência clássica nos fala. Sim, é como desviar a ciência da academia, tipo, da ciência produzida na academia voltada para a academia. E fica Perfeito. nesse ciclo. Exatamente. Aí, o que que foi? Então, foi nesse movimento de eu estar conturbado, assim, de eu estar meio estressado com o âmbito da academia clássica. E eu falei assim, cara, eu quero fazer ciência, mas fora da academia clássica. Eu quero continuar produzindo projetos de inovação, mas eu quero dar aula também, porque eu me sinto professor. E é o que eu gosto de falar, eu quero criar um time que trabalhe em conjunto com alta eficiência para a produção de qualquer coisa. Realmente não me importa se as pessoas sabem mais do que eu. Eu quero que as pessoas saibam tudo que eu sei e bem mais. Porque quanto mais, mais pessoas que a gente agrega nesse movimento, mais eficiência tem na transformação da nossa realidade. Então esse realmente é o movimento. Uma coisa que você falou na reunião que, assim, eu acho muito interessante, e eu acho que é isso que significa mesmo que é fazer ciência, foi, você te perguntaram se você tinha medo de roubarem seu projeto da Caravela, se não me engano, Ah, isso. e você falou que, tipo, que roubem, que vai estar fazendo bem pro meio ambiente, e, tipo, Exatamente. Então, a ideia é assim, imagina, você está criando um projeto que vai purificar as águas do mundo, tá? E alguém te rouba esse projeto. Mas quando você criou o projeto para salvar as águas do mundo, não é por dinheiro, é para salvar as águas do mundo. Porque água limpa e saneamento é um direito humano. uhum, Além de ser um objetivo sustentável, é um direito humano. Então, 80% dos lagos naturais do mundo são eutrofizados. Tem excesso de nutriente. Então, cara, é uma realidade que a gente pode alterar. E sim. nesse momento de escassez, a gente precisa ter abundância. Seja abundância de conhecimento, de alegria, de água, cara. A gente tem que ter isso. Então, se você faz um projeto filantrópico para salvar as águas e alguém te rouba o projeto, é porque você não conseguiu desenvolver antes, ou porque o cara está querendo ganhar uma grana em cima, mas o que isso significa? Significa que ele vai aplicar um método eficiente, que eu desenvolvi, eficiente, ele vai roubar o projeto e vai melhorar a água em locais que eu não estaria. Porque eu continuo tentando fazer o projeto sair do papel. Se o cara fizer lá fora, ele vai salvar outras águas. Cara, legal, esse é o princípio. O princípio é transformação. Se eu estou produzindo conteúdo, informação, conhecimento, tecnologia para salvar as águas, para melhorar o mundo, e alguém me rouba o projeto, pelo amor de Deus, roube, mas faça melhor. Faça acontecer. Ah, mas você não vai patentear? Cara, a ideia era É, não. Porque cara, se eu patentear, é meu. E eu quero. A ideia era divulgar, botar blueprint e mandar para a internet. Todo mundo produz esse troço. mas Esse era o jogo. honestamente, eu tenho um medo muito grande disso, da capacidade que a indústria privada tem de privatizar um conhecimento que devia ser público e meios e Perfeito. recursos que deviam ser públicos. É uma coisa que me estressa, tipo, profundamente, na real. Não, isso é difícil mesmo. E a gente vê muito, porque, por exemplo, desculpa, Na farmácia. Exato, cara, é o que acontece muito. Então, assim, o que eu gosto muito de exemplificar, cara, o planeta Terra, você olha para o planeta Terra, em volta dele ali na atmosfera, tudo que está acontecendo ali dentro é ciência. Tudo é ciência. Agora, esquece o âmbito físico, vai, planeta Terra. Agora, tudo que está daqui para baixo é ciência. Só que acontece assim, a indústria farmacêutica que está aqui, ela vai fazer o uso de todo esse conhecimento científico, que é a publicação do artigo e tarará, e vai desenvolver remédios para essa indústria. Esse conhecimento novo, que foi baseado na ciência, não é devolvido para a ciência. Ele fica restrito ali. Isso para a indústria farmacêutica, para a indústria de telecomunicações, para a indústria Sim. tecnológica. Então, tem diferentes linhas que fazem picos de conhecimento em áreas distintas e não são devolvidos para a ciência. Então, é por isso que não existe artigo científico de como construir uma bomba nuclear. Alguém criou esse artigo. Isso existiu. Como fazer fissão nuclear inicia como um artigo científico, não como uma bomba. Então, assim, uma hora isso sumiu do âmbito da literatura científica. Quem protegeu? Como foi esse conhecimento? Aonde está esse conhecimento? Ele está restrito em alguns locais. A vacina para o coronavírus não vai vir de artigo científico. Vai vir de uma indústria farmacêutica que não quer contar para todo mundo aonde vai ser a vacina. Porque o cara vai querer ganhar grana nisso. Esse é o problema do mercado privado. Mas, assim, pode ser alterado. Não precisa ser desse jeito.
Então, basta você querer desenvolver. Cara, alguém quer roubar o projeto? Eu não vou ter o que fazer. Gente com recurso que vai roubar o projeto, não vai ter o que fazer. Agora, a inteligência por trás do projeto, isso não se compra. Você compreender as minúcias do projeto e aonde melhorá-lo, isso não se compra, isso se estuda. Então, isso a ciência faz. Então, você precisa ter uma estrutura científica para poder chegar nesse patamar. Esse é o jogo. Aí, frente a isto, eu falei assim, cara, tô tendo várias experiências em empreender nas ciências marinhas. Várias experiências. E, ao mesmo tempo, eu tenho várias vontades de permanecer na ciência clássica. Mas eu não quero estar na universidade. Ao mesmo tempo, eu quero fazer ação tecnológica. Eu sou professor, eu quero inovar, eu quero pesquisar. Fora da universidade. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso criar uma associação. Mas aí eu sozinho posso? Não, eu tenho que ter uma associação. Um grupo de pessoas associadas criando essa estrutura. Aí eu falei, cara, não é como eu quero. Eu quero ter uma liberdade individual de criação e de estruturação. Aí foi quando me deu um clique, na verdade. E eu falei, cara, por que não uma empresa de verdade? Por que eu não posso abrir uma empresa, uma ME, por exemplo, uma microempresa, que seja científica, que seja de pesquisa, para desenvolvimento de pesquisa, para desenvolvimento de cursos de educação, que é o que eu quero, fora da academia clássica, e eu quero inovar também. Então esse foi mais ou menos o jogo, e aí nasceu a Infinito Mari, que tem essas três frentes. Tanto a frente científica, quanto a frente educacional, quanto a frente de inovação. Pesquisa, como empresa privada, é muito difícil ter financiamento. Você precisa ter um laboratório, você precisa ter equipamento, você precisa ter equipe, você precisa ter reagentes, você precisa ter um monte de coisa. Ou você busca financiamento para montar uma estrutura da tua empresa, e aí depois você busca financiamento para um projeto científico da tua empresa. É um outro jogo. É um outro jogo de negócio. Então, é mais complexo, tem que ter um jogo de cintura maior, o qual eu estou desenvolvendo, estou aprendendo a rebolar agora sobre isso daí. Não é algo que a academia clássica nos ensina, mas ele me deu muita liberdade. Me deu liberdade de usar todas as experiências que eu tive para desenvolver qualquer projeto científico que eu quiser. Quem que determina? Eu determino. Mas como é que eu vou fazer, então, um negócio? Já que eu sou uma empresa agora, eu preciso pagar conta, eu preciso ter algo que subsidie o funcionamento da minha empresa. Então, por isso, eu desenvolvi, com base nesse curso, primeiro de sustentabilidade que eu dei para o curso de design, eu criei cursos específicos dentro da empresa, curso de sustentabilidade, curso de ecodesign e um curso de biomimética, para a gente compreender o que significa. Então, existe um curso de economias de ecossistemas, para a gente realmente entender como que a conservação ambiental pode nos dar dinheiro, de que forma ela se traduz em dinheiro, e como que as pessoas vão acessar essa informação para se tornar palatável. Mas, ao mesmo tempo, como você, como qualquer outro oceanógrafo aí tá preocupado com o meio ambiente. Cara, não quer contaminar. Eu não quero ser mais uma empresa a causar qualquer dano. Eu não quero ser uma empresa que esteja embasada em desigualdade, que esteja embasada em um sistema potencialmente racista, potencialmente desigual. Eu não quero isso. Eu quero ter uma estrutura que seja digna, que seja justa, que tenha seus princípios. Esse é meu propósito. Então, assim, pensando como que eu vou ganhar dinheiro, então, e continuar respeitando esses princípios. E aí eu embasei, na verdade, eu criei um carimbo de compromisso da Infinito Mari, da minha empresa, onde todo e qualquer projeto que a Infinito Mari vai desenvolver precisa ser sustentável. Se ele não for sustentável, eu não trabalho. E se a pessoa quiser que eu trabalhe, eu vou transformá-lo em sustentável. Aí a gente dialoga. Porque ele precisa. Se ele não for sustentável, eu não quero ganhar dinheiro em cima. Não é o meu exercício. Eu sou ambientalista. Eu sou um cientista, ambientalista e educador. Que nas horas vagas inova e empreende. E aí a gente está dialogando com esses princípios, sabe? Então, realmente foi... É uma história meio diferente para o caminho científico. A empresa, ela não tem um ano ainda, ela tem acho que 8 meses, 7, 8 meses. E aí nasceu a pandemia. Então está num
num atraso aí para certas coisas serem desenvolvidas. Mas Mas, olha, cara, eu, a história toda é essa. eu quero muito comentar rapidinho sobre isso, porque isso pra mim É, é perfeito. Assim, é o que significa ser. aberto, por favor. Oi? Tudo Não, certo? eu falei, agora tá aberto. Eu já terminei aqui. Ah, não, eu só quero comentar que, tipo, pra mim isso é perfeito, isso é incrível. É assim que o mercado, na minha concepção, é uma coisa muito violenta. É um corpo que a gente criou, que é imaginário e que persegue outras pessoas. E tomar uma Sim, iniciativa de torná-lo sustentável, de torná-lo integrado com ciência e com produção de sustentabilidade é fundamental para ter um mínimo de sustentabilidade mesmo, de ser, exato, de exato. Não, e continuar vivo. no termo mesmo de exato, e é o real princípio de onde vem a palavra sustentabilidade. Se sustentar no tempo. É você criar uma estrutura que permita a tua sobrevivência ao longo do tempo. Mas eu estou sendo sustentável agora. Não, a sustentabilidade não é isso. A sustentabilidade, ela está na conectividade do sistema. Uma pessoa não consegue ser sustentável numa cidade se o carro que passa na frente dela passa no asfalto e utilizando diesel. Ela não é sustentável assim. Se ela pega o meio de transporte que ainda está estruturado numa estrutura física de sociedade que impacta. Você não é sustentável assim. Você está querendo ser sustentável assim. Mas você só Uhum. é sustentável se a tua estrutura de funcionamento é sustentável. Então, realmente nisso. Então, como que eu, Bruno, vou me sustentar ao longo do tempo? A empresa vai me permitir isso. Como que a minha empresa vai se sustentar ao longo do tempo? Com projetos e com financiamentos e com parcerias e coisas do gênero. Como que, sabe, aí você começa a dialogar com outras artes e outras disciplinas. Então, e foi a percepção mais clara. Tudo isso aconteceu na minha primeira união com o escritório de design. Então, foi a percepção da multidisciplinaridade. Então, a gente precisa disso. Então, a empresa está embasada nesses princípios. Então, que são os objetivos sustentáveis da ONU. É exatamente o que a gente precisa percorrer. E é o que eu tento contribuir em todos os projetos. É esse o jogo. Se você quiser, tipo, desenvolver mais um pouco sobre isso, sobre os ODS, que talvez tenha alguém que não saiba, tipo, vai desde igualdade de gênero até os objetivos, Perfeito. tipo, Então, ambientais. a ONU ela fez, na verdade, os 17 Objetivos Sustentáveis são uma continuidade. Existiram objetivos antes que a ONU tentou, diretrizes que a ONU tentou. Eu estou com um pouco de bateria aqui. Peraí, só um pouquinho. Tem algum. Tá, tá. Voltou? Tudo certo? Alô? Alô? Tinha travado pra mim também. Tudo certo? Não tô vendo. Eu vou encerrar a live rapidinho, a gente vai resolver esse problema e abre de novo pra terminar, fechar, responder as perguntas. E é isso.